Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, Salmo 43 ao 45, Salmo dos filhos de Corá. E no Salmo 43 ele pergunta por que a alma dele está abatida e que é para ela esperar em Deus. Alma, o que nós somos? Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o nosso corpo, alma e espírito sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Jesus. Você nasceu de novo em espírito. Você estava morto nos seus delitos e pecados, leia Efésios 2, de 1 a 3, e ele te deu vida. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo em espírito, você foi reconectado a Deus, você foi ligado de volta ao Pai e você recebeu vida. A sua carne não vai nascer de novo, seu corpo você deve cuidar dele, o máximo que puder. Você deve cuidar do seu corpo para poder ser usado por Deus nessa terra, para que o nome dele seja glorificado. O Espírito que está em você, o Espírito de Deus, volta para Deus, o seu corpo vai para o pó, mas a sua alma vai ter que comparecer num julgamento. Se você tem Jesus, você vai comparecer no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, para galardão. Mas aqueles que não têm Jesus irão para o tribunal de trono branco. Apocalipse, capítulo 20, verso 12, para condenação. Então, que nessa manhã a sua alma possa aquietar no Senhor e você possa esperar em Deus. Nos outros salmos, o último salmo é o salmo messiânico, o salmo 44. O salmista diz que se Deus esqueceu da nação, se esqueceu dele, porque por causa de Deus... somos entregues ao matadouro como ovelha muda, somos entregues todos os dias. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 8:36, ele diz a mesma coisa. Eu falo que dá glória a Deus, quando está tudo bem, qualquer um dá. Mas o apóstolo Paulo se regozijava, quando ele era atacado, preso, chicoteado por causa do nome de Jesus. Hoje existe a geração mimimi dos crentes. Tudo queixa, tudo murmura, tudo reclama. Mas os nossos irmãos da igreja do primeiro século, eles eram levados como ovelhas para o matadouro. E quando eles eram levados, eles cantavam louvores a Deus e morriam cantando louvores a Deus. Lá em Roma, debaixo da terra, há catatumbas de cristãos que foram mortos no Coliseu no primeiro século. E o que eu acho interessante, você pode entrar no YouTube e colocar, é o que está escrito na lápide daqueles túmulos subterrâneos. Normalmente é escrito assim: família fulano, cristão, tá? Adormeceu no Senhor. Não colocava morto, não colocava que a pessoa foi martirizada, mas adormeceu. Eu quero dizer que quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Ele dorme no Senhor. Quando Jesus foi socorrer Lázaro, Lázaro já havia morrido. E ele diz: meu amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá despertá-lo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 16, diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Que não é para a gente ficar desesperançoso quanto aos que morrem, os que dormem no Senhor, porque Jesus mesmo vai despertá-los. Então, nessa manhã, esses 3 salmos, eles falam muito ao nosso coração. O último é um salmo messiânico, que exalta o Filho do Homem, ou o ungido de Deus, que é Jesus. A primeira vez que Jesus é chamado de Filho do Homem, está em Daniel 7, que ele virá sobre as nuvens, o Filho do Homem, vindo com poder e muita glória. E se você não sabe o que é o Filho do Homem, é que Deus se fez carne. Leia Filipenses 2, 5 a 9, e habitou entre nós. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Leia 1 Coríntios 15. E por um homem ele foi tirado. Jesus venceu por nós. Então o salmista, ele fala que a alma dele está abatida. E por quê? Que é para ela esperar em Deus. Porque ainda o louvarei. Em Apocalipse capítulo 7, verso 6 em diante, fala das pessoas arrebatadas com palmas na mão, vestida de vestiduras brancas. E no livro de Apocalipse fala que eles vão entoar um novo cântico ao Cordeiro. Olha que bênção! Então, indiferente do que você passa hoje,
Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Jesus Cristo, Ele vai voltar. Não fique abatido. Você não fique triste, porque Jesus venceu por nós e somos mais que vencedores nisso. É que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus, mas a sua alma, ela está sendo transformada e restaurada para que você possa reinar com Cristo. Lembre-se, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E para encerrar, eu quero contar o caso do apóstolo Paulo com o carcereiro, quando ele é preso por expulsar um espírito imundo de adivinhação de uma menina. E ele vai para o cárcere, ele, Silas, e ele é chicoteado. E lá na prisão, em vez dele murmurar, questionar Deus, queixar o motivo, ele canta louvores, e a Bíblia diz que as correntes se abrem. E o carcereiro, que possivelmente bateu nele, vai suicidar. Mas Paulo não permite, e não permite que ninguém saia. E aquele carcereiro fica tão impressionado com a atitude do Paulo, que leva ele para sua casa. Cura as feridas do Paulo. E ali, Paulo prega para ele e para toda a sua família. E eles são salvos, graças a Jesus Cristo. Então Paulo entende que tudo coopera, que aquele momento de prisão, de açoite, era para a glória do Senhor, era para um propósito maior, salvar o carcereiro e a sua família. Eu não sei o que você passa hoje, mas eu sei que tudo coopera para o bem. Pense que, Senhor, no que o Senhor quer me usar para salvação, para ser bênção nessa terra. E assim como Paulo se regozijou na salvação daquele carcereiro, nós devemos nos regozijar nas tribulações e nas lutas, porque Deus não perdeu o controle da nossa vida, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através de Cristo Jesus. Vai passando pela prova dando glória a Deus. E eu quero terminar esse estudo dizendo para você, um vencedor, ele era para ser um perdedor, mas ele não desistiu. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista, mas persevere até o fim, porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir tudo aquilo que tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado na presença dEle, você e a sua família, e te livre de todo mal, em nome de Jesus.